bem-vindos ao segundo podcast sobre os povos bárbaros. Nessa segunda parte, irei contar para vocês a respeito de um dos mais importantes povos estrangeiros, ou bárbaros, que chegaram às fronteiras do Império Romano e foram fundamentais para a organização da nova era que se formava, a Idade Média. Como já explicamos, o termo bárbaro vem da denominação que os romanos davam para aqueles povos que viviam fora das suas fronteiras e não falavam o latim, a língua oficial dos romanos. Portanto, o termo bárbaro significava, de maneira geral, não romano. Dentro dos grupos bárbaros, destacamos os seguintes povos: os germânicos, originários da Ásia Central e do Planalto iraniano, passaram a habitar o norte da Europa Ocidental, e as principais nações germânicas eram os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os bretões, os saxões, os francos, os vikings, entre outros. Já os eslavos, provenientes da Europa Oriental e da Ásia, compreendiam os russos, os tchecos, os poloneses, os sérvios, entre outros. Já os tártaros mongóis, originários das estepes da Ásia Central, faziam parte deste grupo os hunos, os turcos, os búlgaros e etc. Como vimos então, eles eram diferentes povos com língua e culturas muito distintas entre si. Assim, dentre os povos bárbaros, os germânicos foram os mais significativos para a formação da Europa feudal. Eles eram etnias indo-europeias originalmente estabelecidas no norte da Europa Ocidental. Os povos germânicos habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados os países como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido e parte da França. Como não possuíam um alfabeto, não há fontes escritas pelas próprias tribos sobre suas histórias. Por isso, as evidências arqueológicas são essenciais para descobrir como viviam estes povos. Em relação à sua organização social, havia a divisão do trabalho por sexo, no qual as mulheres eram responsáveis pelo trabalho no campo, na casa e por tecer. Assim, em relação às suas vestimentas, os germânicos usavam roupas de lã ou pano, que podiam ser branca, negra e até tingidas de vermelho. Já os homens, por sua vez, ocupavam-se do pastoreio, da caça e da guerra, a qual era uma atividade constante, pois as tribos viviam guerreando entre si e depois expandindo para as fronteiras do Império Romano. Apesar da divisão do trabalho entre sexos, as mulheres ocupavam um lugar especial dentro da hierarquia tribal, pois eram sacerdotisas, curandeiras, parteiras e videntes. Antes da consolidação dos reinos germânicos, após a queda do Império Romano, a organização das tribos não possuía uma hierarquia rígida. Os reis, os chefes de guerras e os sacerdotes tinham poder circunstancial e baseado em consenso. Era comum as decisões serem tomadas por unanimidade através de aclamação em assembleias, que reunia os homens e até as mulheres livres. O grupo familiar era muito solidário e responsável coletivamente, especialmente para exercer a vingança ou pagamento do Wehrgeld. Este consistia numa característica marcante do direito germânico. Se uma pessoa fosse morta ou sofresse algum ferimento, o clã podia fazer o mesmo com o agressor. Caso o Wehrgeld não fosse concretizado, as tribos contraíam uma dívida de sangue com o clã inimigo. No geral, as tribos germânicas viviam em casas comunais, construídas de madeira e barro, onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais que 20 casas e a alimentação era feita à base de nozes,
raízes e tubérculos. Embora o pastoreio fosse uma atividade importante, raramente os germânicos comiam carne. Assim, praticavam a agricultura e deixavam grandes espaços de terreno livre ao redor das suas tribos, que lhes serviam de pasto para o seu gado. Em relação à religião, a mitologia germânica era muito rica e muito semelhante à mitologia nórdica, a ponto de alguns estudiosos usarem os termos como sinônimos. Eles adoravam vários deuses, personificados na natureza, virtudes e nos defeitos dos homens, como era comum no paganismo. Por esta razão, encontramos as valquírias e os deuses como Odin e Thor, tal qual existiam nas lendas escandinavas. As primeiras fontes escritas sobre os germânicos vêm da observação do imperador Júlio César, na qual Júlio César descreve os suevos, um dos povos germânicos, da seguinte maneira: os germânicos são incrivelmente altos e incrivelmente valentes, habilidosos com suas armas e seu olhar, inclusive, é insuportável de encarar. Foi César que chamou a todos os habitantes do leste do Rio Reno de germânicos. No entanto, as tribos germânicas estavam longe de ser um bloco homogêneo e algumas eram até inimigas entre si. Apesar das constantes guerras e invasões, algumas tribos germânicas fizeram parte do Império Romano como membros federados ou eram contratados como mercenários. No entanto, o enfraquecimento do exército romano e a própria expansão das tribos germânicas acabam por derrotar o império quando Roma é conquistada no ano de 476. Cada tribo se instala em diversos pontos do antigo império, adaptam o direito romano à sua realidade e, pouco a pouco, são cristianizados. Esta fusão vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico. Os primeiros soberanos do Sacro Império Romano foram os carolíngios, uma dinastia franca que foi responsável por restabelecer o Império Romano do Ocidente de 800 a 877 e que tem como sua principal figura o imperador Carlos Magno, que é considerado o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, o qual foi coroado pela Igreja Católica no dia 25 de dezembro de 800. São Carlos Magno pretendia fazer reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Embora as conquistas militares tenham sido significativas, foi nas áreas cultural, educacional e administrativa que o Império Carolíngio demonstrou um grande avanço. Carlos Magno preocupou-se em preservar a cultura greco-romana, investiu na construção de escolas, criou um novo sistema monetário e estimulou o desenvolvimento das artes. A esta influência ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. E assim terminamos o nosso podcast sobre os povos bárbaros.